Olá, amigos da Escola de Prevenção, tudo bem? Preparei um material bem legal para essa nossa aula de hoje e a gente vai falar sobre noções básicas de primeiros socorros, mas não aqueles primeiros socorros que a gente está acostumado a aprender dentro de sala de aula, em treinamentos. A gente vai ver um outro tipo de primeiros socorros, uma preparação para prestar os primeiros socorros de forma eficiente. Vamos conhecer então como que é. Para quem não me conhece, eu sou o Evandro, já fiz alguns outros trabalhos para a Escola da Prevenção e só para ir apresentar para a gente ir se conhecendo, esse sou eu, mas vamos partir para o que interessa, que é a nossa aula sobre primeiros socorros. O objetivo dessa nossa aula é demonstrar de forma simples e objetiva como realizar o atendimento de primeiros socorros de maneira segura e eficiente. Então, como a gente precisa agir para ser rápido e eficiente ao mesmo tempo. Então, o que é primeiros socorros? Vocês já se atentaram que todas as vezes que essas perguntas simples aparecem, a gente acaba ficando sem resposta? Então, vamos dar uma definição para o que são os primeiros socorros. Então, é a forma de executar manobras de reanimação, estabilização, imobilização e transporte a qualquer pessoa que venha a sofrer um trauma ou um mal súbito e saber utilizar corretamente os equipamentos necessários e disponíveis. Ou seja, é uma série de procedimentos simples realizados antes da chegada do socorro médico ou dos órgãos de apoio, como por exemplo o SAMU e o Corpo de Bombeiros, com o intuito de manter vidas em situações de emergência. Eles são feitos por pessoas treinadas e capacitadas até a chegada de atendimento especializado. Qual é a primeira atitude que nós precisamos ter então para prestar os primeiros socorros de maneira eficiente? Para que a gente consiga fazer isso, a gente primeiro precisa estar seguro. Afinal, ninguém consegue oferecer segurança a uma terceira pessoa se não estiver seguro. Um exemplo disso, vamos acompanhar o vídeo a seguir. Bom, pessoal, então um vídeo fala mais do que 1000 palavras, né? É por isso que a gente precisa então estar seguro. Não é apenas estar seguro do procedimento que a gente precisa fazer, dos equipamentos de segurança que nós precisamos utilizar, mas sim seguros de como nós vamos conseguir ajudar aquela vítima da melhor maneira possível, sem passar por uma situação dessa. Por isso que então é importante que a gente tenha total segurança naquilo que estamos fazendo. Aliás, uma outra vida depende da gente. Tá? Então, as regras básicas aí do primeiro socorro. Peça ajuda, nunca haja sozinho, pois você também pode correr o risco de necessitar de ajuda. Avalie a segurança da cena.
O local é seguro? A vítima pode ser socorrida no local ou necessita ser removida? Acione o serviço de emergência da cidade, o SAMU 192, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado em que você estiver, 193, e a Polícia Militar 190. Utilize medidas de prevenção contra infecções, luvas de procedimentos. Impeça a aglomeração de curiosos, faça o isolamento da área. Avalie a vítima sobre o princípio da priorização da vida. Se for mais de uma vítima, é possível salvar o maior número de pessoas, priorizando crianças, mulheres grávidas, mulheres, idosos e casos mais graves com maior chance de óbito. Não ofereça medicamentos nem líquido. A vítima pode estar com hemorragia interna ou necessitar passar por alguma intervenção cirúrgica. E para que seja anestesiada, ela deve estar em jejum. Zele pelo conforto e privacidade da vítima. Não a deixe constrangida, envergonhada. Afaste os curiosos. Então, para que a gente consiga prestar o primeiro socorro, todas essas etapas que a gente viu até aqui precisam ser pensadas já enquanto a gente estiver indo até o local onde nós vamos prestar os primeiros socorros. Para aí sim a gente realizar a análise primária. Na minha opinião, a análise primária ela tem que ser a seguinte: antes de qualquer outra atitude no atendimento às vítimas de acidente, traumas ou mal súbito, deve-se obedecer a uma sequência ordenada e padronizada de procedimentos que permita definir qual o principal problema associado à lesão ou doença e quais são as medidas a serem tomadas para o atendimento correto. Então essa é a análise primária, não ver, ouvir e sentir. Aliás, aquele ABC da vida já não está mais valendo, ele já está desatualizado, ele passou por uma outra atualização e agora nesse ano de 2015 o SAMU vai fazer uma outra reavaliação sobre primeiros socorros. Ao que parece eles vão dividir entre primeiros socorros para pessoas que conhecem como funcionam os primeiros socorros e para leigos. Então vem mudança aí nesse ano de 2015 com relação a primeiros socorros também. Então, começando na análise primária, o local da ocorrência é seguro? Será necessário movimentar a vítima? Há mais de uma vítima? Pode-se dar conta de todas as vítimas? A vítima está consciente? Tenta falar ou aponta para qualquer parte do corpo? Testemunhas. Elas estão de alguma forma tentando fornecer informações? O socorrista deve ouvir o que dizem a respeito dos momentos que antecederam o acidente. Os mecanismos de lesão. Há objeto caído próximo à vítima, por exemplo, escada, moto, andaime, caixas de remédio, frascos, fios elétricos, qualquer outro objeto que possa ter causado o acidente ou trauma. Deformidades e lesões. A vítima está caída em posição estranha? Ela está queimada? Em qual parte do corpo? Há sinais de esmagamento de algum membro? Sinais. Há sangue nas vestes? Ela vomitou? Ela está convulsionando? Para que o primeiro socorro da vítima aconteça ou proceda de forma correta, é necessário que todas essas informações sejam obtidas na análise primária. E essas informações, preferencialmente, têm que ser obtidas o mais rápido possível. O socorrista precisa ter tudo isso muito claro na mente dele, para que ele não pare e fique tentando identificar cada um desses pontos quando ele chegar ao lado da vítima, para que ele já chegue sabendo qual a melhor forma de fazer o primeiro socorro. A gente tem a chave de Haltech, usada para remover vítimas de locais que ofereçam risco à vítima e ao socorrista sem colocar o colar cervical. Então essa é uma possibilidade que nós temos de conseguir remover a vítima daquele local onde ela necessita dos primeiros socorros para um outro local mais seguro, para que aí sim, tanto o socorrista quanto a vítima tenham condições de sobrevivência, para que eles consigam estar no local onde eles estejam seguros. O socorrista também precisa estar seguro para poder prestar o primeiro socorro. A gente já viu isso no começo. Então, aí a análise secundária. O que é a análise secundária? Então, após executar todos os procedimentos da análise primária, a gente deve iniciar a análise secundária. O famoso ver, ouvir e sentir. Então, ajoelhe-se ao lado da vítima, posicione o rosto próximo ao rosto da vítima, de forma que a orelha do socorrista fique posicionada próxima do nariz e da boca da vítima, e os olhos fiquem voltados para a caixa torácica, para sentir se há respiração,
também para, se possível, ouvir a respiração e observar, ver a respiração, movimentos de expansão do tórax. Então esse é o ver, ouvir e sentir. Verifique o pulso distal e perfusão capilar. O porquê? A gente tem a possibilidade de verificar o pulso na carótida, mas a carótida ela é uma veia de grosso calibre e ela fica muito próxima do coração. Então às vezes a gente pode acabar cometendo um engano de achar que os batimentos daquela vítima está bem e na verdade ele já está fraco. Então por isso é recomendado que verifique o pulso distal da vítima, ou seja, o pulso radial. Verifique a presença de objetos estranhos ou secreções na boca. Pode ter sido isso o motivo do trauma e daquela pessoa estar precisando de um primeiro socorro. Verifique a saída de líquor ou sangue pelos orifícios, por exemplo, nariz, boca, ouvido e órgãos genitais. Se a vítima estiver consciente, verifique o nível de consciência, sensibilidade e resposta motora, além do pulso distal e perfusão capilar. Examine o pescoço, verificando o alinhamento da traqueia e da coluna, liberando as vias aéreas respiratórias, além de identificar possíveis ferimentos. A imobilização da cabeça deverá ser feita manualmente. Então, a princípio, antes de fazer essa análise, não é recomendado que seja introduzido o colar cervical. Após o exame da região do pescoço, deverá ser colocado o colar cervical. Aí sim, depois que a gente já avaliou se a parte da região do pescoço não tem nenhum ferimento, o colar cervical deve ser colocado. Faça um exame da cabeça aos pés. Esse exame consiste no exame completo da vítima, comparando um lado com o outro, procurando possíveis deformidades ou outro sinal anormal. Apalpe a cabeça da vítima, procurando por hematomas, deformidades e ferimentos. Examine o tórax, abdômen e membros superiores, procurando ferimentos, segmentos ou ossos soltos, fraturas abertas ou fechadas, deformidades ou qualquer anormalidade. Examine a cintura pélvica, a bacia, verificando se existe dor, crepitação ou rangido. Examine os membros inferiores, procurando por ferimentos, deformidades e por fraturas, podendo ser elas abertas ou fechadas. Se a vítima estiver inconsciente com parada cardiorrespiratória, inicie imediatamente os procedimentos de RCP, mas aí já é assunto para uma próxima aula, gera um outro material de grande quantidade, então esse fica na vontade. O que eu queria passar para vocês hoje era isso, era como a gente proceder antes dos primeiros socorros, para que durante a execução os primeiros socorros ocorra de forma objetiva e que a gente consiga cumprir com a nossa missão, que é aí a de preservar vidas. Muito obrigado pela de vocês na aula de hoje, pela companhia, e podem deixar aí, se vocês quiserem encaminhar algum e-mail, esse é o meu e-mail, tá? Posso responder dúvidas, se vocês tiverem sugestões de outras aulas, de alguns temas que vocês querem que eu fale, vocês podem me mandar por e-mail, e não deixem de comentar, pessoal, os comentários de vocês são de extrema importância para que a gente produza cada vez mais material de conteúdo para conseguir aí colaborar com os amigos prevencionistas. Muito obrigado.